Vamos ao primeiro caso: propagação de calor por condução. O calor é transmitido de uma extremidade a outra por meio da agitação molecular e do choque entre as moléculas. Como assim? Quando a gente está segurando uma panela, a gente nota que ela vai esquentando aos poucos. Isso implica que o calor ele não se propaga instantaneamente à medida que eu coloquei a panela no fogo. Ele vai se propagando aos poucos até que chega à nossa mão e a gente sente esse aumento da temperatura. O que acontece na realidade? Vamos considerar outro exemplo. Ao colocar uma barra no fogo, a gente está observando aqui pela simulação que o calor ele está se propagando aos poucos ao longo da barra. Isso acontece porque essa primeira região aqui, em que o calor da chama, ou seja, a energia térmica, está sendo transferido da chama, essa primeira região aqui, ela tem um aumento maior na temperatura. Se há um aumento maior na temperatura, as partículas que estão aqui, elas passam a ter uma maior agitação. Como a gente viu, maior a temperatura, maior a agitação. Esse aumento na agitação vai fazer com que as partículas que estão nessa região acabam colidindo com as partículas que estão na região vizinha. Esse choque entre elas faz com que essas partículas vizinhas também aumentem a sua agitação. E ao aumentar a agitação delas, significa que essa região aqui também está aumentando a temperatura. Ao aumentar a agitação dessa região, estará aumentando a temperatura. E também vai provocar novas colisões com partículas vizinhas, que também vai aumentar a agitação e, consequentemente, a sua temperatura. Então, haverá diversos choques entre partículas que estará, consequentemente, aumentando a agitação delas e a temperatura de toda a barra ao longo do tempo. Esses choques vão acontecendo de partícula para partícula, até que toda a energia térmica seja transferida para a barra. Assim, a gente observa que uma primeira região, ao aumentar a agitação térmica, provoca colisões com as partículas vizinhas. Essas partículas vizinhas, ao aumentar a agitação térmica, colidirá com as partículas vizinhas a elas, e assim por diante, até que toda a região esteja aquecida. Portanto, pessoal, a propagação de calor por condução, as partes do corpo não se deslocam. Como a gente pode ver, as moléculas que estão em uma determinada região, elas ficam se agitando, mas elas não vão de um lugar para outro. Elas permanecem no mesmo lugar. Isso significa que é a energia que vai se propagar e não as partículas do corpo. Nesse caso, é a energia térmica que se propaga de partícula para partícula através do choque entre as moléculas. Sendo o calor por propagação relacionado com a agitação das partículas e as colisões entre elas, há materiais que possuem uma boa capacidade de propagar esse calor. Existem outros que não. Existem aqueles que são bons condutores de calor, que chamamos de condutores. Existem aqueles que são maus condutores de calor, que chamamos de isolante. O que difere cada um deles? Difere o fato de que os bons condutores de calor, eles possuem uma proximidade atômica, ou seja, as partículas quanto mais próximas estiverem, ao ficarem se agitando, vai ser bem mais fácil
estar colidindo uma com a outra para provocar aqueles choques do que quando elas estão mais distantes. Então, quando as partículas possuem uma proximidade maior, elas vão estar mais vulneráveis a estar colidindo com outras partículas e assim ir propagando o calor através de choques atômicos, choques moleculares entre elas. E a outra questão são os elétrons livres que os condutores possuem. Os condutores, ao possuírem elétrons livres, são partículas que podem se propagar de uma região para outra, de um átomo para outro, e assim levando uma certa energia que fará com que colida com outras partículas que estão mais distantes dela. E assim, se os bons condutores possuem proximidade atômica e elétrons livres, os maus condutores vão ser aqueles que não possuem isso. As suas partículas elas estão mais afastadas umas das outras e elas estão fortemente ligadas, as partículas, os elétrons, estão fortemente ligados ao núcleo atômico, dificultando muito que esses elétrons possam estar transferindo essa energia em maiores distâncias. Sendo assim, é importante a gente verificar que os condutores, em geral, são os metais, como a prata, o cobre, o ferro e o alumínio. E os isolantes, a gente tem exemplos como a madeira, o vidro, o isopor e a borracha. É importante verificar, pessoal, que o calor ele vai se propagar tanto em condutores, o calor se propaga tanto em condutores quanto em isolantes. O que muda muitas vezes é a taxa na qual esse calor está sendo propagado. Isso nós falamos que está relacionado com a condutividade térmica do material. O que isso significa? Que, por exemplo, quando a gente está segurando uma porta de alumínio com a mão esquerda e uma porta de madeira com a mão direita, e essas duas portas estão com a mesma temperatura, é muito provável que a gente tenha a sensação de que o alumínio está mais frio. Mas na realidade o que acontece é que a gente está perdendo calor muito mais rápido para o alumínio do que para a madeira. Porque a condutividade térmica, ou seja, a capacidade de conduzir calor do alumínio, é tão maior do que a madeira, que a gente vai perdendo calor muito mais rápido para o alumínio do que para a madeira. Daí a gente ter a sensação do frio, né, ser mais significativo no alumínio do que em materiais isolantes, como é o caso da madeira, do vidro e do isopor. Então, condutividade térmica, sempre quando citar esse termo, se refere à taxa na qual o calor ele está sendo transferido de um corpo para outro. E a condutividade térmica é muito maior em condutores térmicos do que em isolantes. Materiais isolantes e condutores possuem uma grande aplicabilidade no nosso dia a dia. Vou mostrar aqui algumas situações que podem até estar fora do nosso contexto, mas que vai fazer bem sentido ao que a gente quer demonstrar aqui. Os isolantes térmicos, eles têm uma grande utilidade quando a gente deseja dificultar a transferência de calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso acontece, por exemplo, nos iglus, que são casas feitas de gelo. Essas casas são utilizadas muitas vezes, principalmente nos dias de hoje, como uma espécie de cabana que os esquimós utilizam para fazer as suas casas. Essas casas de gelo só têm sentido pelo fato do gelo ser um mau condutor de calor. Ou seja,
Quando eles estão na parte de dentro da casa em que a temperatura é maior, o calor deveria se transferir de dentro para fora. No entanto, por ser um mau condutor de calor, o gelo dificulta essa transferência de dentro da casa para o lado de fora. O mesmo acontece com a gente quando está utilizando casacos. Os casacos, eles não têm a função de nos esquentar. Não é essa a função dos casacos. Eles são utilizados para dificultar que o nosso corpo, que está com a temperatura maior que o ambiente, venha a perder energia térmica, venha a perder calor. Então, os casacos, eles dificultam essa transferência de energia, eles dificultam que o nosso corpo venha a perder calor e, consequentemente, venha a sofrer frio. Então, quando estamos sentindo frio e utilizamos alguma coisa para reduzir esse frio, na realidade nós estamos utilizando um material que, em tese, é um isolante térmico que vai dificultar a perca de calor, vai dificultar que nós estemos transferindo a energia térmica do nosso corpo para o lado de fora. Isso também acontece com os animais. Muitos animais, quando estão com frio, principalmente as aves, elas costumam eriçar suas penas. Ou seja, ela vai criar bolsões de ar entre as penas e, por conta do ar ser um isolante térmico, ou seja, um mau condutor de calor, essas aves acabam ficando protegidas da perca de calor. Ou seja, reduz significativamente o frio que elas possam estar sentindo. Porque a gente sempre deve ter em mente que sentir frio significa que o nosso corpo está perdendo calor. E ao perder calor, a nossa intenção aqui é reduzir essa perca. E por fim, é muito comum no nosso cotidiano utilizarmos de materiais isolantes para que a gente possa estar segurando panelas, né? E aí a ideia dos isolantes é justamente o quê? É dificultar a transferência da energia térmica que vem a chegar até as nossas mãos. Bom, pessoal, esses são alguns exemplos que podemos citar da importância de conhecermos bem os materiais que são condutores de calor e os materiais que são isolantes.